Bom dia, hoje a nossa meditação vai ser em Atos 28. Paulo chega a Roma e fica prisioneiro em sua própria casa durante 2 anos. Então aqui nós vamos ver um pouco da trajetória de Saulo, que era um soldado romano, instruído, formado e perseguia os cristãos. E aqui agora ele já está como prisioneiro pelo nome de Cristo. Aqui de perseguidor, ele passou a ser perseguido. 3 meses depois partimos no navio de Alessandra que invernava na ilha, o qual tinha por insígnia Castor de Pólux. E chegando a Sinacusa, ficamos ali 3 dias, onde indo, costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois o vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli. Então aqui Paulo estava indo para Roma, porque ele tinha apelado para César, e ali ele seria julgado por César, porque os fariseus tinham denunciado por eles não aceitar que ele pregasse a palavra do Senhor. Aqui no capítulo 8 diz assim: aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e de ceteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Com a palavra do Names, poder, registra-se em certas ocasiões de Lucas e de Atos esse poder milagroso de cura, que advém de Jesus aos doentes e os faz completamente são outras vezes. Quando em Mateus 10 Jesus deu a missão aos seus discípulos, ele lhes disse: de graça recebeste, de graça dai. Qual foi um dos meios pelos quais eles deveriam compartilhar esse poder de cura? Jesus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. A cura pode ser transmitida por meio de imposição das mãos. E isso é exatamente o que vemos quando o pai de um homem chamado Públio, oficial, chefe da ilha de Malta, estava de coma, enfermo de febre e disenteria, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e ele o curou. Então observe aqui, quem escreveu esse texto foi Mick Beck. Observe que Paulo aqui ele já estava operando através do nome de Jesus. Jesus já tinha derramado sobre ele o Espírito Santo. Aqui ele agora era o Paulo, era um homem convertido, era um novo homem, era uma ferramenta que estava sendo usada por Deus. Porque quando Paulo teve aquele encontro em Damasco, que ele chegou lá na cidade de Damasco, os crentes que estavam ali não estavam confiando nele, tinha medo dele pela fama que já tinha rodado aquelas regiões todas da perseguição de Paulo contra os filhos de Deus. Mas o Senhor disse que ele seria uma ferramenta do qual ele usaria, que não era para eles temer a Paulo. Que agora ele não era mais Saulo, mas sim Paulo, que agora passaria a ser perseguido por levar a mensagem de Cristo para aquelas, aonde ele morava. No 22 diz assim: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que antes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se faça contra ela. Aqui já era alguém querendo saber por que eles chamavam o ministério de Jesus e dos discípulos de seita. Olha só, e não é diferente de hoje. John Wells, ele pregou em Moorfields para cerca de 10.000 pessoas. E na comunidade de Kempton, com quase 20.000 indivíduos. Então ele pregou a respeito das palavras dos judeus, passivos a São Paulo. Bem quiséssemos ouvir de ti o que antes, porque quando a esta seita, notória nos é que em toda parte se fala contra ela. Nos 2 lugares descreveu-se a diferença real entre o que é realmente chamado cristianismo e a verdadeira é a primeira cristandade, que sob o novo nome de metodismo, agora também em toda parte se fala contra ela. Então aqui, essas perseguições, Jesus já alertou o discípulo. Eles já sabiam daquilo que eles iam sofrer pelo nome de Cristo. Porque Jesus diz, pelo meu nome serei perseguido.
Então, todo o período da história até hoje, do século XXI, continua as perseguições sobre aqueles que levam a mensagem de Cristo. Aqueles que levam a mensagem de libertação, de cura e de salvação da alma. Porque o nosso corpo físico, a alma saindo, ele vai para debaixo da terra e a terra os bichos vai consumir. Mas a nossa alma, ela precisa estar descansando no paraíso. Só existe a salvação através de Cristo. E só existe dois caminhos, o Hades ou o paraíso. É só os dois que existem. Aí tu é que escolhe. Porque Jesus, ele deixou o livre-arbítrio para o ser humano, para escolher qual caminho seguir. Ele não vem nem por força e nem por violência. É quando você dá lugar. Quando você abre a porta do seu coração, aí Cristo entra. Aí diz aqui no 30... E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Então Paulo, ele era prisioneiro dentro da sua própria casa, mas isso não impediu dele continuar levando a mensagem de salvação. Porque as pessoas, como o texto diz, as pessoas iam para a casa dele. Ele estava preso, ele não podia sair, mas eles iam para lá para ouvir, porque eles estavam sedentos para ouvir a palavra de salvação, a palavra que liberta. É só Cristo que liberta. Então, ovelha que está desgarrada do aprisco, vem para o aprisco do Senhor. Você que se distanciou por algum motivo, não importa quais foram. Faz um concerto, uma nova aliança com o Senhor. Te prostra diante do Senhor e diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero renovar a minha aliança contigo. Porque Jesus está voltando. A qualquer momento ele virá, assim como um relâmpago abre num canto a outro, assim será a vinda de Cristo. Ele vai vir para julgar todas as nações. Hoje ele está como nosso advogado, mas ele virá como juiz. E ali não teremos desculpa. Não teremos dizer assim, dá desculpa, eu porque isso, porque... Não teremos mais tempo, porque é num piscar de olhos. Então você que ainda não deu um passo para Cristo, aceita Jesus como teu único e suficiente Salvador, porque Ele está a te chamar. Vem, filho meu. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se inscreva no meu canal e compartilhe os meus vídeos. Que Deus te abençoe. Se o Senhor me permitir, amanhã estarei aqui novamente.